Emocionante revelação. Anã Branca descobre surpreendente alimento que transforma o conhecido. Ana Branca, uma mulher de estatura baixa, mas com um coração que pulsava como o tambor de uma bateria de escola de samba, sempre sonhou grande. Na pequena comunidade rural de São Pedro, ela via sua família e amigos travarem uma batalha diária contra as dificuldades financeiras. Desde os tempos em que ajudava a avó na cozinha da simples fazenda, Ana sentia que a comida tinha um poder mágico. Mas, em meio a um mar de desigualdade social, esse poder parecia distante. Até que um dia, vasculhando o antigo baú da avó, ela encontrou um caderno de receitas surrado que trazia uma receita extraordinária. O milho de pipoca mágico. O que começou como um simples caderno virou uma faísca em seu coração. Com uma mistura de expectativa e tremores nas mãos, Ana decidiu que precisava colocar aquele ensinamento em prática. As memórias da avó sussurravam em seus ouvidos, é uma receita que nutre e cura. Ela sonhava em reunir sua comunidade ao redor de um prato que não apenas alimentasse, mas transformasse realidades. Porém, a empolgação deu lugar à resistência. Os vizinhos, muitas vezes duros com suas palavras, começaram a zombar. "O que essa baixinha pode fazer?" diziam entre risadas. "Desde quando alguém como ela lideraria um milagre?" Cada piada, cada olhar atravessado, a feriu como facadas, mas Ana não desistiu. As tentativas frustradas se sucediam. Ela se via na cozinha, os ingredientes se espalhavam em desordem, e o tempo parecia não colaborar. Mas ali, em meio ao cheiro de queimado e às risadas zombeteiras, seu amor pela família e a determinação em ajudar a comunidade acenderam uma chama que parecia inextinguível. Após inúmeras tentativas e algumas lágrimas desaguadas em caldeirões borbulhantes, ela finalmente acertou. O prato criado era uma explosão de sabores, e o aroma se espalhou pela vila como um convite irresistível. E a transformação começou a acontecer. O sentimento de desânimo que antes predominava começou a se dissipar. Os sorrisos reapareceram e a comunidade começou a se reunir em torno da mesa. Contudo, a grande testagem da fé de Ana se aproximava. Uma confraternização seria organizada, e todos, até os mais céticos, prometiam dar presença. Diante daquela expectativa, sua ansiedade crescia. Ela se perguntava, será que conseguiria conquistar o respeito tão almejado? Será que o prato que criará seria suficiente para quebrar as correntes do preconceito que aprendiam? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o olhar fixo no fogão e o coração pulsando forte. Ana preparava seu prato mais especial. O evento se tornaria um símbolo de união e força, mas também uma oportunidade para enfrentar e curar as feridas sociais que tão dolorosamente permeavam a pequena comunidade. No ar, pairava a pergunta: os vizinhos se deixariam surpreender e reconhecer a talentosa cozinheira que sempre estivera ali? O aroma inebriante da pipoca mágica poderia realmente derrubar as barreiras entre eles? Ana engoliu em seco, consciente de que, ao colocar sua receita diante da comunidade, a história dela e de São Pedro estava prestes a ser reescrita para sempre. Os preparativos para a confraternização aconteceram em ritmo frenético. Ana se movia pela cozinha como uma artista, moldando seu prato com carinho. O milho de pipoca mágico e suas especiarias cobriam a mesa em uma paleta de cores vibrantes, refletindo sua esperança e esforço. Em sua mente, cada grão estalando no fogo era uma nota na sinfonia que ela desejava compor, uma melodia de união. Na véspera do grande evento, à noite, Ana encarou o espelho e viu a imagem de uma mulher determinada, embora a insegurança ainda a acompanhava. Lembrou-se das risadas de seus vizinhos, das palavras cortantes. Mas também se lembrou da avó, do amor que a guiara, do calor de seus braços ao ensinar os segredos da cozinha. Ela respirou fundo e sorriu, decidida a não deixar seus medos a paralisar. Na manhã do evento, o povo de São Pedro começou a se aglomerar na pequena praça da comunidade. O clima estava festivo, porém a tensão pairava no ar.
Ana observou os rostos conhecidos, alguns curiosos, outros um tanto céticos. E naquele instante, um frio na barriga fez recordar um ditado que a avó lhe falava: comida é mais do que alimento, é o jeito que o coração fala. Enquanto preparava a atmosfera, sua mente girava em torno de 1000 questionamentos. O que eles pensariam do seu prato? Conseguiria fazer com que eles sentissem a magia de sua criação? Ana percebeu que o mais importante naquele momento era apenas ser honesta consigo mesma, com suas intenções e com o que desejava compartilhar. O amor estava ali em cada movimento, e isso valia mais do que qualquer expectativa. Quando finalmente o momento chegou, Ana ficou de pé na mesa decorada, o cheiro da pipoca mágica pairando no ar como um convite sedutor. O murmurinho dos presentes se acalmou, e ela sentiu um frio na espinha. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela praça. Mãos trêmulas, mas decididas, seguraram a colher enquanto ela falava. Hoje, não trouxe apenas um prato. Trouxe um pedacinho da minha história, um fragmento da memória da minha avó. Essa pipoca mágica é uma receita que carrega amor, cura e esperança. Espero que, ao prová-la, vocês sintam a força de nossa comunidade reunida, afirmou, sua voz tremendo, mas firme. Os olhares eram diversos. Alguns se entreolhavam, outros sussurravam comentários incertos. Nenhum rosto, porém, demonstrava indiferença. Ana notou uma certa curiosidade, um brilho que começava a surgir naqueles olhos que outrora a desmereciam. Nesse momento, ela retirou a tampa do caldeirão. O vapor quente subiu, e o aroma envolveu todos os presentes como um abraço. Os primeiros que se atreveram a experimentar a comida fizeram isso com hesitação, até o primeiro sorriso surgir. Um rapaz que havia sido um dos mais céticos antes de tudo, agora fechou os olhos ao sentir o sabor e exclamou: isso é incrível! Os murmúrios começaram a se intensificar. Ana observava cada reação, cada vez que alguém sentia o sabor da pipoca mágica e carregava em sua expressão a surpresa e a alegria. E assim, uma onda de entusiasmo se espalhou pela praça. O simbolismo de sua receita tornou-se claro para todos, era mais do que um simples alimento, era a conexão entre as pessoas. Mas quando tudo parecia deslumbrante, uma figura de destaque da comunidade, o vereador local, chegou diante de Ana. O olhar dele era imprevisível, e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele não havia se misturado com o resto da comunidade, mas agora todos esperavam sua reação. O que ele diria? Ana sentiu o coração acelerar, como um tambor ensaiando para a grande apresentação, dando o primeiro passo para mudar a história de São Pedro. Parabéns, Ana, mas será que isso realmente pode mudar a vida da nossa comunidade? A pergunta pairou no ar. E ali, com todos os olhares voltados a ela, Ana entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio se estendeu como uma sombra, envolvendo Ana em uma nuvem de expectativa. Os olhos dela se arregalaram ao ouvir a pergunta do vereador. Sua mente começou a trabalhar a 1000 por hora. O que ele queria dizer com isso? Era como se uma tempestade tivesse surgido de repente em um céu claro, e a pressão aumentava a cada segundo. Pode mudar a vida da nossa comunidade, Ana respondeu, tentando se apegar à sua própria convicção. O que ela realmente queria dizer era que a comida tinha o poder de unir, de transformar. Pense em todos nós juntos, compartilhando risadas e histórias ao redor de uma mesa. Isso pode ser o primeiro passo para algo maior. O vereador a observou, com um rosto impassível, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. Alguns gestos começaram a acontecer, pessoas murmurando a respeito do poder da comida, do simbolismo da pipoca mágica. Mas o olhar do vereador continuava parado, cheio de dúvida. Enquanto isso, um grupo de crianças se aproximou, com os olhos brilhando. Elas haviam provado a pipoca e, sem saber do peso da conversa entre adultos, começaram a rir e brincar, como se aquilo fosse apenas uma festa. O riso delas atingiu Ana em cheio e, por um momento, a pressão em seu peito aliviou. Olha, o vereador pode falar o que quiser, murmurou uma mulher da multidão, quebrando o gelo. Essa pipoca me lembrou dos tempos de nossa infância, quando nos reuníamos na casa das avós, e isso é muito mais importante. Aos poucos, a multidão começou a se agitar e, para a surpresa de Ana, algumas pessoas começaram a se juntar às crianças, rindo e compartilhando histórias de família.
A energia começou a mudar, e o peso da dúvida foi substituído por um ar de celebração. É isso que precisamos! Exclamou um homem, batendo palmas. Precisamos de mais momentos assim, de união, de celebração. Essa pipoca é só o começo. Os olhos de Ana brilharam. Ela precisava acreditar mais do que nunca que havia algo mais profundo em seu gesto simples de fazer pipoca. Vereador, no entanto, parecia confuso, sua expressão permanecia inalterada. Olhem, eu não estou dizendo que a comida não é boa. Só quero entender como isso pode mudar a realidade das pessoas aqui. Ele interrompeu a si mesmo quando a multidão já começava a cantarolar uma música de festa brasileira, criando uma atmosfera quase mágica. O sorriso de Ana se espalhou pelo rosto. A música ressoava em seu coração, e ela decidiu que não deixaria a dúvida do vereador abalar. Precisamos construir algo juntos, Ana falou, agora mais confiante. Essa pipoca é a semente de uma nova história. É o que eu acredito. Ela gesticulou, convidando a todos para um abraço coletivo de esperança. Mas, nesse momento, uma figura inusitada se destacou na multidão, alguém que Ana nunca pensou que estaria lá. Era seu irmão, Lucas, que havia se afastado da família por conta de desentendimentos passados. O olhar dele era firme, e sua presença trouxe algo que Ana não esperava, um toque de dor e alegria ao mesmo tempo. A multidão continuava agitada, mas Ana sentia que o tempo havia parado quando os olhos do irmão se cruzaram com os dela. O que ele estaria pensando? Havia oportunidade ali, alguma conexão que poderia ser reparada? Incrível como um prato pode trazer as pessoas para perto, pensou Ana. Mas, ao mesmo tempo, um novo medo apertou. Será que era hora de lidar com o passado? Ela tinha duas batalhas para enfrentar, a parte externa, a busca pela união da comunidade, e a interna, que envolvia o irmão e toda a mágoa que pairava entre eles. Ana respirou fundo, decidida a dar um passo à frente, mas agora, a pergunta era, estaria pronta para isso? Ana sentia seu coração acelerar. A atmosfera envolvente da festa contrastava com a tempestade interna que rugia dentro dela. Lucas estava ali, tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. O calor da multidão aos poucos lhe trazia coragem, mas o olhar de seu irmão parecia congelar o tempo. E foi aí que a escolha se impôs como uma verdade. Ela precisava primeiro enfrentar o passado antes de sonhar com um futuro mais unido. Ela caminhou em direção a ele, cada passo carregando um peso diferente. Músicas e risadas ressoavam ao fundo, mas, para Ana, tudo se silenciava quando chegava perto. Oi, Lucas. A voz dela saiu quase como um sussurro, mas tinha a firmeza de uma decisão. Oi, Ana, ele respondeu, e a tristeza em seu olhar parecia um mar revolto. Para Lucas, aquele momento era mais do que um reencontro, era o encontro de velhas mágoas e esperanças despedaçadas. Um silêncio constrangedor se instalou. As vozes da multidão foram perdendo força e se tornaram ecos distantes. Ana sentiu a urgência de quebrar a barreira que havia se formado entre eles. Eu estou tentando fazer algo por nossa comunidade. A pipoca ajudou a reunir as pessoas e eu gostaria que você estivesse ao meu lado. Lucas ajeitou-se, seu olhar se fixou nas crianças que ainda brincavam e na animação que reinava ao redor. Por que você não me chamou antes, quando tudo começou? Eu poderia ter ajudado. O olhar dele estava mais triste que nunca, uma mistura de arrependimento e uma pitada de raiva. Eu sei. Eu deveria ter sido mais aberta, mas Ana hesitou. As coisas estavam tão estranhas entre nós. Eu pensava que você não quisesse saber, que não se importava mais. Como eu não me importaria, Ana? Indagou Lucas, sua voz se elevando ligeiramente. Você é minha irmã. Sempre foi. Ele gesticulou para a festa ao redor. Mas eu me senti excluído. Afastei-me porque não soube como lidar com isso. Agora eu vejo que perdi um momento, e isso me machuca. Ana, em um impulso, estendeu a mão, tocando o braço dele. Nós dois perdemos momentos. Mas ainda tem tempo. Podemos começar de novo. A expectativa na voz dela fez com que seu irmão olhasse nos olhos dela, procurando algo perdido. As risadas das crianças e as risadas dos adultos trouxeram de volta um pouco da leveza, e essa energia encorajou Ana. Olha,
O que você acha de se juntar a nós? Podemos trabalhar juntos para fazer algo especial para a comunidade. O que você acha? Tô dentro, mas Lucas hesitou, seu olhar borrado com um misto de incerteza e esperança. Só se você me deixar ser parte de tudo isso, de verdade. Precisamos ser uma equipe de novo. Ana sorriu. Uma onda de alívio e empolgação a varreu. Sim. Podemos fazer isso juntos, Lucas. É isso que é uma família, não é? Estar ao lado um do outro, mesmo nos dias difíceis. O vereador observava a transformação, suas sobrancelhas erguidas em surpresa. Olhando à distância, parecia que a comunidade não era a única em transformação. Ana e Lucas estavam finalmente se reaproximando. Mais, antes que a alegria pudesse se expandir plenamente, um grito cortou o ar. Cuidado! Era uma voz que vinha da periferia da festa. Todos se viraram, e Ana sentiu um frio na espinha. Uma pequena multidão começou a se formar em torno de uma barraca, e algo grande parecia estar acontecendo. O que era? Uma nova ameaça? E mais importante, como isso poderia impactar seus planos de reunificação e celebração? O coração de Ana disparou mais uma vez, e um novo dilema a esperava. Seria essa a chance de um recomeço, ou o fim de uma nova esperança? As respostas pareciam estar à espreita. O grito reverberou como um eco sinistro na mente de Ana. O mundo colorido da festa parecia desvanecer, e ela se concentrou na multidão que se formava. O que estaria acontecendo? O clima festivo que antes pulsava vigorosamente começou a se dissipar, dando lugar a uma tensão palpável. Vamos lá, temos que ver. Lucas puxou Ana pela mão, e ela sentiu o choque do seu toque, como se fosse um fio energizado. Eles se apressaram em direção ao tumulto, o coração de Ana batendo descontroladamente. Uma mistura de medo e curiosidade a impulsionava. Quando se aproximaram da barraca, uma cena desconcertante se desenrolava. Um cachorro, pequeno e enfiado entre caixas de papelão, estava se debatendo em meio a uma pilha de pipocas que eram vendidas. A princípio, poderia parecer uma situação engraçada, mas ao ver a expressão de angústia no rosto do animal, Ana sentiu como se um peso se instalasse em seu peito. Tem alguém com ele? Lucas gritou, e a multidão começou a murmurar, dividida entre risos nervosos e preocupação genuína. Eu vou tentar ajudar. Ana respondeu, sem pensar duas vezes. Com um impulso de coragem, ela se agachou e, em um movimento suave, tentou alcançar o cachorro. O animal a olhou com aqueles olhos grandes e desesperados, e a pureza daquela expressão a tocou de maneira profunda, como se aquele pequeno ser ali no meio da confusão representasse todos os momentos em que ela sentiu que não pertencia. Com cuidado, ela conseguiu agarrar o cãozinho com firmeza, mas ao fazer isso, ele se lançou em sua direção, seus dentes pequenos em busca de um alívio para o medo que o dominava. A multidão em volta começou a se agitar, algumas pessoas rindo e outras tentando ajudar. Relaxa, amigo. Ana falou, com a voz suave. Eu não vou machucar você. Era um pedido que soava mais como uma autoconfiança a si mesma. Neste momento, uma familiaridade começou a se formar entre ela e o cachorro. Era como se ele entendesse sua dor e angústia. Enquanto Lucas tentava abrir caminho através da multidão, Ana começou a perceber que, de alguma forma, aquela missão de salvar o cãozinho era um reflexo do que ela precisava fazer com Lucas e sua relação. Finalmente, Lucas chegou, e juntos eles conseguiram libertar o pequeno animal da armadilha de pipocas. A multidão explodiu em aplausos, mas ao invés de se sentirem apenas vitoriosos, uma nova responsabilidade começou a tomar forma em seus corações. Você tem que ficar com ele, Ana. Lucas sugeriu, olhando para o novo integrante que tremia em seus braços. Ana hesitou, sentindo a mudança de ritmo. Aquela festa, que a princípio parecia uma oportunidade de reconexão, agora se tornava um espaço para uma nova luta, um compromisso. Mas e se ele não quiser ficar comigo? O receio dela se dissipou ao ver o olhar confiante de Lucas. Ele pode ser um sinal. Uma nova chance para nós, como família e como comunidade. Olhe para ele, Ana. Ele precisa de nós. O peso das palavras de Lucas começou a ressoar em Ana. Ela sabia que o caminho estaria cheio de altos e baixos,
mas agora tinha seu irmão ao seu lado, juntos em uma nova jornada, não apenas com o cachorro, mas em cada passo que dariam para curar suas próprias feridas. Mas enquanto se afastavam da barraca, um novo grito ecoou nos ares. O que você fez? Uma figura familiar emergiu da multidão, e Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar de reprovação que vinha na direção deles poderia mudar tudo mais uma vez. O que aconteceria agora? Estariam prontos para enfrentar mais essa tempestade? Ana paralisou, sentindo o impacto das palavras como um soco no estômago. O rosto que se aproximava, com traços bem conhecidos, estava em uma mistura explosiva de indignação e temor. Era Sofia, sua mãe. Ana tentou esconder o cachorro atrás de si, como se isso pudesse protegê-lo, mas sabia que sua mãe provavelmente já tinha visto tudo. O que você está fazendo com aquele animal? Sofia gritou, sua voz cortante como vidro. Isso não é uma festa de adoção. Aqui não é o lugar para brincar. Ana olhou para Lucas em busca de apoio. Ele estava tão surpreso quanto ela, mas ao mesmo tempo havia uma determinação em seus olhos. Ele se aproximou de Sofia, tentando acalmá-la. Mãe, nós só queríamos ajudar. Ele estava preso e parece que precisa de um lar. As palavras de Lucas eram sinceras, mas Ana percebeu que não iriam convencer sua mãe. Sofia era do tipo que sempre viu tudo em termos de certo e errado, e, naquele momento, Ana sentia a pressão das expectativas familiares sobre seus ombros. Você não entende, Lucas. Não se trata apenas de um cachorro. É sobre responsabilidade. É sobre o que as pessoas vão pensar. O desespero na voz de Sofia fez hesitar. Ana sempre tinha lutado para se encaixar nas normas que sua mãe estabelecia. Agora, parecia que a ordem familiar que ela desejava reconstruir estava prestes a se desmoronar mais uma vez. Mas ele é só um cachorro, mãe. Olha para ele. Ana se esforçou ao máximo para manter a calma. O pequeno cãozinho, trêmulo e inseguro, parecia olhar diretamente para Sofia, como se pedisse por ajuda. Você não sabe o que fazer com ele. Sofia cruzou os braços, desafiadora. E não tenho certeza se você sabe o que fazer com a sua vida, Ana. Essa festa era para ser uma nova chance para nós, mas agora parece que você está se afundando em problemas de novo. Aquelas palavras cortaram profundamente. O rótulo que sempre lhe foi imposto pairava sobre ela como uma nuvem negra, lhe tirando o fôlego. Mas, ao olhar para Lucas e para o cachorro, algo dentro dela começou a mudar. Eu posso ser responsável, Ana respondeu, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade. Eu quero cuidar dele. Ele precisa de mim, assim como eu preciso dele. E, mais importante, estou tentando ser melhor. Para mim, para você, para todos nós. O brilho em seus olhos refletia determinação. Era um momento de verdade, um instante que poderia abrir as portas para novas possibilidades. Ana sabia que não quebrou o ciclo de sentimentos sozinha, aquele pequeno ser ajudaria a resgatar algo maior, a família, a conexão, a cura. Por favor, só me dê uma chance. Se não der certo, eu mesmo vou levá-lo de volta. Mas precisamos tentar, Ana implorou, sua voz tremia no final, pressionada entre a expectativa e a esperança. Sofia hesitou, o olhar se suavizando brevemente ao ver a paixão na filha. Mas logo, o medo e o preconceito pareciam tomar conta novamente. A tensão no ar era palpável, e Ana percebeu que outras pessoas começaram a se aglomerar, atraídas pela cena. É melhor você decidir já, Ana. Porque as coisas não devem ficar assim, com as pessoas falando. Você sabe que aqui as aparências importam. O peso de suas palavras ecoou, e Ana viu o que poderia estar em jogo. Mas havia uma chama dentro dela, uma determinação que não era sobre se encaixar, e sim sobre se descobrir. Então vamos, mãe, Lucas interveio, tentando se posicionar entre as irmãs e a mãe. Se Ana quer tentar, vamos ajudá-la. A vida é sobre ousar, e esse cachorro merece uma chance. Não vamos deixá-lo para trás. Ana olhou em volta, vendo a multidão que a observava. Medo? Apreensão? Ali havia um desejo de mudança. Em seu coração,
ela sabia que estava apenas começando uma nova jornada. E se ele realmente for o sinal de que podemos nos reerguer? Ana disse suavemente, olhando para o cachorro e depois para sua mãe, aguardando a resposta. As palavras pairaram no ar, enquanto um silêncio tenso se instalava, seus corações batendo em uníssono, prontos para decidir o próximo passo. O cheiro de pipoca e o som da festa pareciam distantes, seus destinos dependiam desse instante. E então, uma nova voz se ergueu da multidão: eu conheço esse cachorro, e vocês precisam saber disso. A energia mudou novamente, e um novo mistério estava prestes a ser revelado. Ana sentiu uma onda de curiosidade e medo ao ouvir a nova voz. A multidão se dividiu um pouco, permitindo que uma menina de cerca de 10 anos, com cabelos castanhos bagunçados e um sorriso envergonhado, se aproximasse. Os olhos da garota brilharam ao avistar o cachorro, que agora se escondia entre os pés de Ana. Você conhece ele? Ana aproveitou o momento para respirar mais profundamente, a esperança começando a brotar em seu coração. O cachorro, que antes parecia tão desamparado, agora parecia vibrar com a possibilidade de encontrar alguém que realmente se importasse. Sim. A menina afirmou, com um entusiasmo quase contagiante. Ele se chama Pingo. Ele é o cachorro do meu vizinho, mas ele fugiu há alguns dias. Minha mãe estava preocupada, e eu não consegui encontrá-lo. Sofia, que até então tinha as feições carregadas de preocupação, pareceu relaxar um pouco ante a determinação da menina. E o que ele está fazendo aqui? Sofia perguntou, tentando manter a gravidade da situação, mas sua voz saía agora mais suave. Acho que ele estava procurando ajuda. Ele não se dá muito bem com o meu cachorro, sempre fica triste e acaba fugindo, a menina explicou. Mas ele é super brincalhão. Ele precisa de um lar, e eu sei que o meu vizinho o ama. Ana sentiu as emoções explodirem dentro de si. Cada palavra da garota ecoava a esperança que ela começava a sentir. Olhando para Pingo, que ainda parecia nervoso, mas um pouco mais confiante, seus olhos se encontraram e ambos receberam aquela chance de se entenderem. Se ele é do seu vizinho, poderíamos levar de volta. Talvez ele tenha que voltar para casa, Lucas disse, tentando estabelecer um caminho lógico. Mas, de repente, Ana já não tinha certeza. Queria muito que aquele cachorro fizesse parte de sua vida, mas a voz da dúvida se esgueirava para seu coração. É só que, se ele fugiu, talvez esteja em busca de algo mais, algo que nós ainda não conseguimos ver, ela respondeu, o olhar fixo na menina. Nesse momento, os murmúrios da multidão aumentaram, e o ambiente começou a reverberar com a expectativa da revelação. O desejo de mudança estava ali, pulsando no ar como uma vibração. Você não está sozinha. A menina disse com emoção. Se você precisar de ajuda, podemos encontrar uma forma de cuidarmos dele juntos. Meu pai falou que, se a gente conseguir um lar para ele, ele vai ajudar. A gente pode ser uma família. Aquelas palavras doeram e curaram ao mesmo tempo. Ana olhou para Lucas, que a contemplava com um sorriso encorajador, e então voltou a olhar para Pingo, que agora parecia menos assustado, sua pequena cauda balançando levemente. Você realmente acha que poderíamos fazer isso juntos? Ana indagou a menina, sua voz balançando entre insegurança e esperança. A resposta dela foi um aceno afirmativo, inspirando coragem. Ana respirou fundo, a determinação voltando a tomar conta. Então vamos fazer isso, disse, olhando para Sofia, que parecia mais tranquila. O peso das expectativas familiares dava espaço a um novo projeto, um projeto de amor e responsabilidade. Não sou perfeita, mãe, Ana disse de forma súbita, mas quero tentar, mesmo que doamos Pingo depois. Ele merece essa chance, e talvez nós também. Uma onda de murmúrios passou pela multidão, o que significava que, de alguma forma, todos estavam ali, compartilhando deste momento. E enquanto Ana e a menina combinavam como seriam os primeiros passos para cuidar de Pingo, a transformação estava prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado novamente por Sofia. Está bem, Ana, mas você vai precisar se comprometer totalmente. Não podemos falhar novamente. E naquele instante, enquanto todos observavam com expectativa, Ana percebeu que a própria vida deles estava à beira de uma mudança.
Os sonhos, as esperanças e os medos foram deixados de lado por um novo propósito. Eu vou me comprometer, mãe, eu prometo. E com isso, o chão embaixo dela parecia menos instável, como se uma nova fortaleza estivesse sendo construída, uma que não se baseava nas aparências, mas sim na colaboração, no amor. Enquanto todos aplaudiam, uma realidade mais profunda se desenhava. O verdadeiro mistério estava apenas começando a se revelar. Mas que segredos esse cachorro ainda guarda? O que ele realmente nos ensina sobre nosso próprio lar? Ana mal podia conter a emoção que borbulhava dentro dela. Aquela pequena decisão, tão simples e ao mesmo tempo tão pesada, parecia ter o poder de mudar tudo. Enquanto a multidão começava a se dispersar, ela e a menina se afastaram do centro de tudo, buscando um canto quieto para planejar a nova jornada ao lado de Pingo. Qual é o seu nome mesmo? Ana perguntou, tentando quebrar o gelo. Meu nome é Clara, a menina disse, a timidez de antes dando espaço a um brilho de confiança. E eu adoraria ajudar você e Pingo. Eu conheço algumas coisas que podem fazer com que ele se sinta em casa. Ana sorriu, admirando a determinação de Clara. Juntas, elas começaram a esboçar um plano. O cachorro tinha uma perspectiva diferente da vida, e Ana queria entender isso. A ideia de cuidar dele agora parecia mais do que um simples gesto de bondade, era uma missão que poderia unitar ainda mais suas vidas. Enquanto conversavam, Pingo, acompanhando cada movimento delas, tornou-se uma parte ativa da troca. Ele se aproximou de Clara, cheirando suas mãos com curiosidade, como se já soubesse que ali havia amor e acolhimento. A cauda dele balançava em um ritmo acelerado, e Ana percebeu que o cachorro estava começando a se sentir seguro. Eu tenho algumas bolinhas e petiscos em casa, Clara disse animada. Ele vai adorar brincar. E a minha mãe falou que podemos cuidar dele juntos, pelo tempo que for preciso. Ana não podia acreditar naquilo. O calor que brotava em seu coração se transformou em um abraço apertado, a ideia de formar uma nova família preenchia um espaço que ela sequer sabia que existia. Isso é incrível! Nós realmente poderíamos fazer isso! Disse ela, sentindo-se invadida por um sentimento de pertença e esperança. Mais, enquanto a ideia tomava forma, uma sombra de dúvida passou por sua mente. E se não conseguissem cuidar dele da maneira certa? Poderiam ser apenas ilusões, e no fundo, Pingo já tivesse um lar verdadeiro. Perguntas começaram a surgir. E se precisarmos devolvê-lo para o vizinho e ele não quiser mais saber de nós? Ana questionou, sua voz quase inaudível, mas Clara ouviu. Se for preciso, vamos lá falar com ele. Ele precisa ser feliz. E se não quisermos que ele volte, podemos fazer algo diferente. Às vezes, as pessoas não entendem que o amor se constrói. Não devemos ter medo, Clara disse, sua voz firme e doce ao mesmo tempo. Ana admirou novamente o jeito destemido da menina. Ali estava ela, com apenas 10 anos, demonstrando uma clareza que muitas pessoas adultas buscavam. O estômago de Ana revirou com o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo, uma força pulsante a envolveu. Você é muito corajosa, Clara, Ana disse, gratidão transparecendo em seu olhar. E assim, juntas, elas começaram a traçar planos enquanto a curiosidade e a expectativa cresciam em Pingo, que agora parecia parte da conversa. Atentamente escutando. Mais uma nova sensação começou a se infiltrar entre as alegrias daquelas promessas. Ana percebeu que uma guerra interna se formava dentro dela, uma batalha entre o desejo de manter Pingo e a certeza de que a vida dele poderia entrar em novos ciclos. Se fosse preciso. Será que o que elas estavam prestes a viver era realmente o que o cachorro precisava? E se ao tentar, não conseguissem? Enquanto a noite começava a cair e as luzezinhas da cidade se acendiam, Ana olhou para Pingo e sentiu que a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Uma nova pergunta surgiu em sua mente, mais forte que as anteriores. Que mudança aquele cachorro pode trazer para mim e para todos ao meu redor? E assim, a inquietação cresceu junto com a vontade de descobrir juntos. Pingo estava ali, e a verdadeira jornada mal tinha começado. Ana e Clara, cheias de entusiasmo, decidiram que a primeira tarefa seria fazer um espaço especial para Pingo em casa. Elas já se imaginaram escolhendo com carinho cada cantinho, pensando nos melhores brinquedos e na preocupação que teriam para mantê-lo feliz.
Enquanto caminhavam em direção à casa de Ana, a conversa fluía entre elas como uma correnteza leve e alegre. Vamos colocar a caminha dele perto da janela. Ele vai adorar ficar olhando os passarinhos, Clara sugeriu, com os olhos brilhando de tanta empolgação. E podemos fazer um cercadinho no quintal. Assim ele pode brincar com segurança enquanto a gente faz os deveres ou até prepara um lanche. Ana acrescentou, sentindo-se cada vez mais animada. Quando chegaram ao apartamento, Ana parou por um segundo e olhou para Pingo, que estava à sua frente, como se estivesse ciente das mudanças prestes a acontecer. Ele a encarava com uma confiança tão pura que Ana não conseguiu evitar um sorriso. Vem, Pingo. A sua nova vida está começando. Gritou Ana, e o cachorro respondeu disparando na direção dela, saltando pelas escadas. Clara seguiu Ana, rindo e pulando junto com Pingo, cuja energia parecia contagiar todos ao redor. A leveza daquele momento fazia Ana sentir que talvez tudo fosse possível, que o medo poderia ser deixado de lado por um tempo, e que a magia da nova amizade poderia realmente unir todos eles. Dentro do apartamento, as meninas logo se dividiram as tarefas. Ana recolheu algumas mantas que tinham sido guardadas e decidiu que a combinação de cores deixaria o ambiente aconchegante. Clara, por outro lado, tinha outras ideias. Ela procurou na cozinha, trazendo um pote cheio de guloseimas que havia preparado com sua mãe. Esses petiscos vão ser a primeira refeição do Pingo aqui. Ele vai amar. Ana olhou para os petiscos e sentiu que estava se apaixonando por Pingo a cada instante. Acho que essa experiência vai ser muito mais do que cuidar de um cachorro. Vamos aprender muita coisa, quer ver? Conforme as horas passavam, as meninas estavam tão envolvidas que não notaram que a rua já escurecera completamente. Era como se o mundo exterior tivesse parado, e tudo o que importava fosse ali, entre aqueles risos, latidos e a nova rotina que criavam juntas. Então, do nada, um som de batida na porta rompeu a atmosfera mágica. O coração de Ana disparou instantaneamente. E se for o vizinho? Pensou. Clara também parou, com o olhar ansioso, sem saber o que esperar. O medo de que a alegria rápida fosse interrompida começou a esgueirar-se em seus corações. Mas antes que Ana pudesse tomar qualquer iniciativa, Clara se adiantou. Vamos descobrir juntas. Ela puxou a mão de Ana, e em um movimento audacioso, abriram a porta. Do lado de fora, estava a vizinha, Dona Maria, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Ana sentiu o medo aumentar, mas a voz de Clara a acalmou. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Oi, meninas. Eu soube que vocês pegaram o Pingo. Eu só queria saber como ele está, se está sendo bem tratado, disse Dona Maria, com a voz suave, mas Ana conseguiu perceber uma sombra de dúvida em seu olhar. Ana trocou um olhar com Clara, que respirou fundo e segurou a mão dela, como se dissesse que juntas poderiam encarar o que viesse a seguir. O que elas não esperavam era que uma pergunta da vizinha poderia mudar tudo. Vocês realmente acham que ele está feliz aqui? Ana olhou para Pingo, que estava ao seu lado, e sentiu o peso da resposta em seu coração. Seria que a vida dele com elas realmente era a melhor opção? A tensão pairou no ar e, ao mesmo tempo, a ideia de um futuro incerto começava a se formar. Ela tinha certeza de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ana respirou fundo e olhou nos olhos de Pingo. Ele estava sentado ali, com a língua de fora e um brilho no olhar, como se falasse, estou aqui e eu confio em você. Aquela conexão intensa fez o coração dela pesar e aquecer ao mesmo tempo. O que era melhor, de fato? Dona Maria, nós estamos fazendo o possível para cuidar dele. Ele é muito querido por nós, Ana respondeu, tentando mostrar o quanto Pingo significava agora. A expressão de Dona Maria relaxou um pouco, mas ainda havia uma dúvida em seu olhar, como se ela estivesse tentando entender se aquele amor poderia realmente atender às necessidades do cachorrinho. Clara apertou a mão de Ana, dando força à amiga. Estamos montando um cantinho especial para ele, se tudo der certo, queremos que ele seja parte da nossa família. Ele é muito especial, disse Clara com um brilho de determinação nos olhos. Dona Maria sorriu levemente, mas a preocupação ainda estava presente. Acho que o carinho é fundamental, mas lembrem-se, um cachorro exige responsabilidade e atenção.
Ele é um ser vivo que precisa amar e ser amado, e também precisa estar seguro, ela disse, olhando atentamente para Ana. É verdade, Dona Maria. Eu sei que não sou perfeita, mas estou disposta a aprender. E, se precisar, podemos contar com a ajuda da senhora. Nunca cuidei de um cachorro antes, respondeu Ana, sua voz firme, cheia de sinceridade. A vizinha sorriu. O primeiro passo é cuidar com amor, e o resto a gente vai aprendendo junto. A tensão começou a se dissipar, e com isso, a sensação de união aumentou. Ana sentiu que a mudança estava começando, e que, quem sabe, poderia até incluir a comunidade nessa nova jornada. Dona Maria saiu de casa após a conversa, deixando um rastro de esperança pelo ar. Ana e Clara decidiram que deveriam se reunir mais vezes, não apenas para cuidar de Pingo, mas para criar um laço de amizade entre elas e a vizinhança. Os dias que se seguiram foram preenchidos por novas descobertas. Elas se reuniam no quintal, sorrisos e latidos se misturando ao calor do sol. O amor por Pingo as ajudou a se conectarem com outras crianças e com os vizinhos, e em cada riso compartilhado, aquelas barreiras que um dia pareceram intransponíveis começaram a se desvanecer. Ana percebeu que sua confiança crescia a cada dia. A antiga alegria que parecia extinta um dia renascia com o calor daquele cãozinho. Uma tarde, enquanto brincavam no quintal, um grupo de crianças se aproximou. Oi! Vocês viram o Pingo? Perguntou um garoto, ansioso. Clara acenou, exibindo o pequeno cachorro agitado em seu colo. Oi! Ele é nosso! Estamos cuidando dele! Ana respondeu, e então, um murmúrio de apreensão se espalhou entre as crianças. Mas e se ele quiser voltar para seu dono? Indagou uma menina, a insegurança em seu tom. Essa pergunta fez Ana refletir mais uma vez, um eco de suas preocupações passadas. Ele pode querer, mas ele também pode nos escolher. Disse Clara, como se tivesse lido seus pensamentos. Se você ama, deixa livre. E quem quiser, pode visitar. As crianças hesitaram, então começaram a jogar com Pingo, rindo e rodeando-o como se ele fosse uma estrela. Ana percebeu que aquele era o poder que ela buscava, união e inclusão. A comunidade começou a se unir aos poucos, e as famílias começaram a participar de reuniões e atividades, trazendo seus próprios cães. Era uma nova era em São Pedro, um ciclo que se iniciava com um simples gesto de amor. Ana olhava para as pessoas ao seu redor, todos juntos, celebrando a vida. Os rostos que antes a zombavam agora se iluminavam. As conversas eram cheias de risadas e histórias, e Ana sentia como se um novo elo tivesse surgido. No coração, ela sabia que ainda haveria desafios, mas agora eram acompanhados por um amor inabalável. Com o olhar entre a festa e o amor por seu novo amigo, Ana sorriu ao perceber que, finalmente, tinha encontrado seu lugar não apenas como cozinheira, mas como líder e parte essencial daquela comunidade. Um dia, ao sol se pôr, Ana disse a Lucas e Clara, olhem o que tudo isso nos trouxe. Tudo. Começou com um pouco de amor, e agora somos todos uma família. Pingo, deitado ao seu lado, parecia entender, observando a nova alegria que agora florescia. E assim, na pequena comunidade de São Pedro, nasceu uma nova história, uma história que uniu corações e revelou que, com amor, até o mais invisível poderia se tornar radiante. Não perca a oportunidade de fazer parte das próximas histórias incríveis. Você precisa se inscrever agora no canal para não ficar de fora. Deixe seu like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Comente suas emoções sobre este final e compartilhe esta jornada emocionante com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio.